Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E turma, hoje eu tô aqui para falar para vocês a respeito do Acer Nitro 5. Bom, já vai fazer mais ou menos 3 meses que eu tô aí com esse notebook. E eu vou falar para vocês o que eu achei dessa máquina aí para usar diariamente aí, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. E turma, eu já trouxe alguns vídeos no meu outro canal de tecnologia lá, um negócio mais sério, algo bem mais legal. Se você quer ver essa parte aí, dá uma passada lá. Mas como aqui o canal é mais de jogo, eu vou voltar mais a essa parte, né, de falar a respeito do uso para games, né? Afinal de contas, né, é um notebook gamer, então é para isso que o pessoal, na maioria das vezes, vai comprar. Mas beleza, vamos lá. Bom, a princípio eu só vou falar a minha versão, que é com i5 10300H e GTX 1650. Já vem com Windows 11, 512 de SSD e 8 GB de memória RAM, beleza? Eu ainda não fiz o upgrade para 16 em Dual Channel, então vou falar a experiência de fábrica, né, como a gente pode dizer. Afinal de contas, nem todo mundo tem condição de já comprar e sair fazendo upgrade, né? Então, na condição que vem de fábrica, para você poder estar usando. Bom, primeira questão aí é a questão do desempenho em games, né? Já vou entrar em detalhes justamente no ponto crucial desse notebook. E pessoal, não tem muito segredo, não tem mistério, é realmente excepcional o desempenho. Você vai conseguir rodar aí praticamente tudo, claro que balanceando um pouco as configurações, né? Afinal de contas, os títulos mais pesados aí você não vai conseguir aquele desempenho no Ultra em 60 FPS, mas praticamente a maioria ele consegue rodar aí com um desempenho agradável. Se você balancear aí as opções gráficas, você consegue tá até conseguindo 60 FPS em títulos muito pesados, como o Cyberpunk, por exemplo, só que é claro, você vai ter que jogar no médio, no low, então você vai ter que balancear bastante essas configurações. Mas no geral, pessoal, o notebook é excelente e consegue rodar bastante coisa, né? Bem, pessoal, mas tem um detalhe que eu quero mencionar para vocês, que é o seguinte: se você quiser extrair o máximo possível de performance, você vai ter que fazer esse upgrade aí. Afinal de contas, hoje em dia, 8 GB dá para você jogar vários títulos aí, vários games. Porém, o interessante é que você tenha no mínimo aí 16 GB. No mínimo não, né? Vamos ser mais sinceros. O interessante é que você esteja aí com pelo menos 12 ou até mesmo, se possível, já 16 GB em Dual Channel, porque assim vai aproveitar o máximo possível da performance que tem disponível aí para oferecer. Afinal de contas, pessoal, a gente sabe que 8 GB para jogos hoje em dia já não é mais o suficiente na boa parte dos títulos, né? Você vai precisar de um pouco mais. Então esse é um detalhe somente que você tem que ficar de olho. Bem galera, outro detalhe aí é a questão da bateria. Se você quer um notebook gamer, saiba que esse modelo realmente peca bastante na bateria, né? Até em uso leve, sem você precisar, sem você estar fazendo muita coisa, né? Tipo, só navegar na internet, usar para estudar, a bateria dele vai embora rapidinho, pessoal. É questão de 2 horas, a no máximo aí estourando 3 horas e olha lá, pessoal. Mas qualquer uso um pouquinho mais pesadinho assim que você já faz na bateria, e pesadinho eu falo assim, até mesmo editar um vídeo, ela já consegue aí tá reduzindo consideravelmente a duração. Então, tipo, teve dias aí que eu tinha 2 horas de bateria e já ia embora, entendeu? Então, se você quer um notebook para você trabalhar tanto quanto jogar, eu acho que talvez não seja a melhor alternativa, né? De repente pode ser mais, eu acho que vale mais a pena você pegar um modelo mais premium, né, nessa casa dos 5.000 e pegar um notebook que é mais voltado em duração de bateria, né? De repente um modelo não totalmente gamer, né? Aqueles modelos intermediários assim, que tem uma placa de vídeo boa, tipo a 1650, mas aí tem uma bateria melhor, né? Então eu recomendo muito com que você fique de olho nisso. Eu vou falar justamente nesse detalhe agora, né? Porque, por exemplo, eu uso ele mais para estudar hoje em dia, eu não uso tanto para jogar, porque afinal de contas eu tenho meu computador ali, né? Então eu jogo nele e uso o notebook mais para estudar, para fazer alguma outra coisa, né? Então, tipo assim, pessoal, quando eu uso ele no uso convencional, não dura muito. Questão de 1h30, 2 horas, a bateria já vai embora, tá? Isso usando o brilho quase no máximo, né? Então, assim, claro que se reduzir, você consegue uma autonomia um pouquinho melhor, mas é um notebook gamer, né? Tipo, ele é feito para ficar boa parte do tempo na tomada. Eu não vou crucificar o notebook por isso, mas é um detalhe que é importante ressaltar para quem quer esses dois lados aí, né? Produtividade, trabalho, e você também usar para jogar. Porque hoje em dia, pessoal, eu já não tô mais jogando tanto assim, igual era 1, 2 anos atrás, que eu ficava direto jogando, e aí eu fazia tudo no meu computador, então quando eu jogo eu vou nele. E aí quando eu preciso trabalhar, fazer alguma outra coisa mais específico, mais prático,
eu uso meu notebook, tá? Inclusive, para estudar é realmente muito bom, porque ocupa pouco espaço, você liga e desliga a hora que você quiser, bem rapidinho, né? Você pode levar para qualquer lugar da sua casa, né? Então talvez essa seja a maior versatilidade, você poder jogar no momento em que você não vai estar no seu quarto, né? Não vai estar na sua casa, você pode levar ele, tá? Então essa é uma parte bem legal. Bom, outra coisa que eu ia falar para vocês é a questão do aquecimento. Esse modelinho que eu tenho, o bicho esquenta mesmo, tá? E os Nitro 5 são populares por esquentar bastante, né? Eu sei que você pega aí os modelos com Ryzen, né? Mas no geral eles ficam aí na casa dos 90, 95 graus. Então o que que eu fiz, pessoal? Eu fiz alguns macetes aí para poder diminuir a bateria, a temperatura, né, do notebook, que prejudica a bateria no caso. E ele consegue aí atingir médias de 65 graus, tá? Eu vou fazer um tutorial ensinando vocês como fazer isso, né? Mas provavelmente vai sair no meu outro canal de tecnologia, que eu já convido vocês a dar uma olhada lá, né? Que esses vídeos mais técnicos assim eu já trago tudo lá, porque é bem mais prático para mim. E, pessoal, se você quiser ter essa autonomia de bateria, questão da temperatura também, não que você vai jogar na bateria, mas eu falo assim, para o notebook não esquentar tanto e não acabar com a vida útil aí da bateria mais rápido, você pode simplesmente estar limitando algumas coisas lá no notebook e fazendo alguns esquemas para poder diminuir a temperatura dele. Então o melhor que eu consegui foi essa média de 65 a 70 graus, o que ao meu ver está excelente para um notebook gamer que esquenta demais, né? Então fica aí, né, essa sugestão. Tem vários métodos que você pode aprender, mas um deles eu vou estar postando aí no meu outro canal, certo, galera? Bom, agora vamos falar por fim aí para fechar nesse vídeo de opinião mais comentando, que é a questão aí da usabilidade no geral, pessoal. É um notebook muito bom, ele entrega bastante coisa pelo que custa. Ao meu ver, eu acho que se você já quer ver um notebook meio premium, talvez seja mais interessante você ir para um notebook gamer, porque ele vai entregar processamento absurdo, placa de vídeo vai ser muito boa, então tipo, ele não peca em nada, né? Ele é quase a mesma coisa que o meu computador principal em vários usos. Então, por exemplo, a 1650 dele bate muito perto da minha 1060 que tem no meu computador. Então, para trabalhar, ele é muito bom. Eu consigo editar vídeo com muita tranquilidade. Isso porque o i5 ainda é quad-core. Agora, se você tiver um Ryzen ou algum outro processador que tenha 6 núcleos, 8 núcleos, você praticamente vai ter um computador principal para o uso diário. Então, assim, eu poderia até mesmo substituir aquele meu computador ali pelo meu notebook. Eu não faço isso porque eu gosto dessa versatilidade, né? Ter um pouco de cada. Então, eu consigo estar aí tendo essa tranquilidade. Mas, galera, esse é o lado interessante de você ter um notebook gamer. Você consegue trabalhar, produzir as suas coisas e levar ele para qualquer lugar. Então, tipo, para fazer faculdade e estudar é muito bom. Sinceramente, é muito legal. E aí você ainda tem aquela tranquilidade de poder jogar um pouquinho, né? Afinal de contas, quem é gamer de verdade vai sempre separar um tempo do dia aí para jogar um pouquinho. Então você consegue ter essa praticidade imensa aí no seu notebook. Melhor do que você comprar aqueles que tem um processador muito top, porém não tem placa de vídeo, né? E às vezes acaba custando 4 mil, 5 mil reais. E aí é aquele dinheiro que você gasta. Claro que tem uns benefícios também, né? Não vou dizer que não vale a pena. Porém, para quem quer trabalhar, jogar e ter uma versatilidade boa, esses aí acabam sendo os melhores modelos, beleza? Bom, mas então foi esse aí falando um pouquinho sobre, é mais um vídeo comentando mesmo, né? Não era a minha intenção fazer uma análise, uma review, até porque eu já tenho alguns desses vídeos no canal, então vou deixar indicando aí ou embaixo na descrição, ou no card que vai ficar ali no topo direito para você poder assistir. Certo, galera? Bom, mas então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você tem um notebook gamer, comenta aí qual modelo que você tem e o que você acha dele, tá? E qual modelo que é, pra eu poder ficar sabendo aí e ver quem que é a galera, se você é a turma do PC Master Race ou se você é a turma do Notebook Master Race, né? Bom, mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Fui!